Jesus se revela no nosso dia a dia, no trabalho, no alimento partilhado e, sobretudo, no amor e no perdão. Neste domingo, a liturgia nos apresenta um encontro comovente entre Jesus ressuscitado e seus discípulos à beira do mar. Neste dia de grande graça, abramo-nos à palavra de Deus e deixemos que ela toque profundamente o nosso coração e nos ajude a reconhecer o Senhor ressuscitado que caminha conosco, mesmo quando ainda não o percebemos. Celebremos com fé, na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, a sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?
Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala sobre o testemunho da vida nova trazida por Jesus ressuscitado. Os apóstolos enfrentam as perseguições com coragem, certos de que é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Estão decididos a oferecer a todos os habitantes de Jerusalém a boa nova de Jesus. A notícia da vitória sobre a morte e sobre o pecado tem de chegar a toda criatura. Com o salmista, exaltamos o Senhor por nos livrar de todo o mal, tirando-nos da tristeza e levando-nos à alegria. Assim como os discípulos passaram da noite da decepção por nada pescar, à manhã da alegria com a presença do ressuscitado, nós também somos convidados a confiar que ao anoitecer vem o choro, mas de manhã vem a alegria. Louvemos o Senhor em meio às lutas diárias e confiemos que Ele transforma pranto em festa, morte em vida. O livro do Apocalipse nos recorda que o Cordeiro que foi imolado é digno de receber toda a honra e glória, porque venceu a morte e vive para sempre. Ele nos trouxe uma libertação definitiva. Os anjos, o povo de Deus, toda a humanidade deve aclamá-lo e bendizê-lo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Evangelho de hoje nos leva a contemplar um momento marcante entre Jesus ressuscitado e os discípulos. Pedro e os discípulos voltam a pescar, mas nada pegam. Então Jesus aparece, orienta e a pesca se torna abundante. A pesca aqui pode representar a própria missão dos discípulos, que sem a presença de Jesus não tem êxito. Já com Jesus ressuscitado, a pesca é grandiosa. Assim é também a nossa vida e missão, com a presença do ressuscitado. Quando escutamos sua voz, tudo ganha sentido e os frutos aparecem. Um outro momento marcante do Evangelho acontece depois da refeição, quando Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama. É um diálogo de cura. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora tem a oportunidade de reafirmar o seu amor. Jesus não o condena, mas o reconfirma na missão, pedindo que apacente as suas ovelhas. Irmãos, a liturgia de hoje nos convida a confiar, a recomeçar com Jesus.
e a nos deixar tocar pela sua misericórdia. Ele nos chama, cura nossas quedas e nos envia a pastorear com amor e coragem os irmãos que Ele tanto ama. Abramo-nos da graça de Deus para sentir a presença acolhedora e salvífica de Jesus. Que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu te fazes presente em nossa vida, mesmo quando não te reconhecemos. Nós te agradecemos por nos buscar, por nos perdoar e por confiar em nós, apesar das nossas falhas. Assim como Pedro, queremos dizer com sinceridade: Tu sabes tudo, Tu sabes que te amamos. Dá-nos a graça de seguir a tua voz e apacentar com amor os irmãos que colocas em nosso caminho. Sustenta-nos com tua presença e renova em nós o ardor da missão. Amém. Aleluia. Aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Reunidos na alegria do Cristo ressuscitado, apresentemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo com fé e confiança: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, para que, conduzida pelo Espírito Santo, continue sendo sinal de esperança, misericórdia e perdão no mundo, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos ministros ordenados e por todos os batizados, para que, como Pedro, saibamos renovar nosso amor a Cristo e assumir com fidelidade a missão de apacentar o seu rebanho, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que sofrem perseguição por causa da fé, para que encontrem coragem e consolo no Cristo glorificado e sejam testemunhas firmes do Evangelho, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias em dificuldades e pelos desempregados, para que o Senhor ressuscitado abra caminhos de restauração, paz e sustento digno, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que saibamos reconhecer a presença do Senhor nas coisas simples do dia a dia e responder com amor ao seu chamado, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos de nossas famílias e comunidades, para que, purificados e acolhidos por Cristo, participem da alegria eterna, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pai de bondade, acolhei as preces que vos apresentamos com fé e fazei de nós verdadeiras testemunhas do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.